também a sua esposa, Catiúcia. Eu nunca vi um nome desse, um nome de gente rico, entendeu? Catiúcia e seus filhos, né? Aí adolescentes, crianças, que servam ao Senhor Jesus hoje na Senhora Madureira, lá no Jaguaré. Amém? A igreja do Monte Sagrado quer receber essa família aqui com boas-vindas essa noite hoje. Sejas bem-vindos em nome dos, uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Palma para quem merece. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos ouvir nessa noite, a nossa irmã Catiúcia vai estar apresentando um louvor na ponta da agulha. Vai estarmos ouvindo o louvor nessa noite, serve para o Senhor também, que veio acompanhar a sua esposa, que Deus abençoe essa missionária também, né? Porque esposa de obreiro é missionária, pastor, é missionária, né? Não tem onde escapar. Onde a esposa vai, está atrás. Então, a missionária de Deus, ela estará louvando ao Senhor. Irmão, fica na bênção de Deus, irmão. Glorifica Jesus, adora Jesus, fecha os olhos e cultua o Senhor nessa noite. Você não quer o culto abençoado hoje? Quer ou não quer? Você não quer? Pastor, eu quero esse culto hoje abençoado. Então, irmão, esse culto aqui, quem tem que trazer bênção aqui, somos nós. Então, adore e glorifica o Senhor. Na maneira que você dê lugar ao Senhor Jesus, Deus vai nos abençoar. Amém? Louva a Deus. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar mais uma vez, né, pela primeira vez aqui, cooperando juntamente com os irmãos, né, agradecemos pelo convite do irmão Amorim, e eu vou louvar a Deus com um hino, e os irmãos prestem atenção na letra, né, e que Deus possa falar melhor aos corações dos irmãos, amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Grande Deus, aleluia! Jesus, aleluia! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar
tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, oh. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer, oh. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, nos colocamos em pés. O presbítero Nilson ele estará na liberdade de falar, de pregar a palavra de Deus. Tem esse tempo aí, dá 1 hora para você pregar, meu irmão, a palavra. A gente vai começar cedo, porque aqui, prioridade nossa aqui é a palavra, né? A gente não acredita no mistério, a gente acredita no poder de Deus, nas obras de Deus, mas quem prega muito tem que ser de 1h30 para cima. Eu conheço ele mesmo, eu conheço ele. Ele não me conhece não, eu prego menos, prego só 20 minutos, mas eu conheço ele. Mas é bênção de Deus. Quero convidar aqui o obreiro Guilherme, por favor. O obreiro Guilherme, vem aqui na frente aqui. Vem aqui orar para o preletor. Ele não quer orar não? Ele não quer orar não. Então vem cá, bispo Paulo, vem cá, pastor Paulo, vem orar a Deus. Vem aqui orar a Deus, apresentar o pregador nessa noite, hoje, em nome do Senhor Jesus. Ele estará apresentando, o irmão Nilson estará tendo a palavra de Deus. Fica na bênção de Deus. Deus tem a palavra do céu para as suas vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos estender as mãos, pastor, né? Fique à vontade, que o Senhor fala conosco hoje. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nós nos colocamos aqui, ó Deus, em corpo, alma e espírito, aonde, Senhor, ó Pai, nós oferecemos este culto a Ti, Senhor. E por isso, Pai, neste momento especial, é o momento, Senhor, ó Pai, da Tua palavra, é o momento em que o Senhor, ó Pai, manifesta, Senhor, ó Pai, através da Sua palavra. E nesta noite, Jesus amado, está aqui o Teu servo, Pai, ó Deus, no qual se colocou, meu Pai, nesta noite, Senhor, ó Deus, para que possa falar, Senhor, ó Pai, de Ti, Senhor. Abençoa ele, Pai, que não ele venha falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor, ó Pai, quer falar conosco, Pai. Ó Deus, abençoa agora a Tua igreja, Pai, repreenda todo o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar também o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, para mim é um motivo, né, de grande alegria poder estar aqui conhecendo, né, mais um rebanho do Senhor, né, convite feito pelo pastor Morim, grande amigo aí que a gente aprendeu, né, conhecemos ali juntamente, congregamos um pouquinho de tempo, né, mas aprendemos, né, que quando nós temos comunhão um com o outro, né, parece que a gente conhece já há vários anos. Então a gente fica muito feliz, contente, porque Ele nos deu essa oportunidade, né, Deus, de estar aqui para trazer, né, algo do Senhor. Confesso aos irmãos que faz algum tempo que a gente não tem uma oportunidade de pregar, porque a gente está trabalhando à noite e às vezes não dá os dias de culto. Então a gente não consegue, às vezes, atender alguns irmãos que nos chamam, né? E aprovou o Senhor que nós estivéssemos aqui nessa noite. Quando o nosso irmão nos convidou, a gente ainda estava numa transição
do trabalho que a gente trabalha de noite para de dia. E Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos concedeu a oportunidade, né, de estar agora trabalhando de dia, e assim a gente pode cultuar, né, juntamente com os irmãos. A gente chegou um pouquinho em cima do horário, aí a gente até pede perdão, né, devido hoje o cunhado e a cunhada foi passear, e aí a gente ficamos com a responsabilidade de cuidar do bebê, e aí a gente teve que fazer uma manobra total aí para poder chegar lá e voltar aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui nessa noite. O mais importante não é o presbítero Wilson, não é, né, muitas das vezes a liderança, ou muitas das vezes nós falarmos assim, olha, não, o fulano, o ciclano vai pregar, vai estar lá, não. O mais importante de tudo é Jesus. E eu pude sentir Ele aqui. Existem pessoas que não conseguem entender que existem lugares que infelizmente hoje já não estão mais sentindo a presença de Deus. E eu confesso aos irmãos, não é para massagear o ego de ninguém não, mas eu senti a presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui, porque Ele tem algo para mim e para você nessa noite. É um encerramento de uma campanha que fala sobre algo muito importante para os nossos dias atuais, sobre despedaçar o jugo, sobre despedaçar aquilo que muitas das vezes está acarretando a nossa fé, a nossa vida espiritual. Então Isaías, quando ele profetiza esse versículo, Isaías, quando ele cita esse versículo, ele fala acerca de algo que estava acontecendo com a nação de Israel, permitida pelo Senhor, permitida por Deus. Por que permitida por Deus, presbítero? Permitida porque a promessa de Deus para o povo do Senhor é que o povo andasse pelos caminhos da verdade. A promessa do Senhor sempre foi feita desde o princípio que o povo deveria andar em obediência ao Senhor, mas em exatos momentos da sua caminhada, em dados momentos da sua vida, o povo sempre procurava desviar-se da presença do Senhor. Aí então Deus, usando aquele tempo, os tempos dos reis, Ele usava de misericórdia com a nação de Israel e colocava a nação de Israel muitas das vezes diante de alguma nação maior, uma nação para reger o povo do Senhor. Mas como assim reger o povo do Senhor? Uma nação que às vezes tinha promessa, quando foi feita a Abraão, que seria uma grande nação. O pai Abraão recebeu a promessa, Moisés recebeu essa promessa, todos receberam a promessa que Deus faria de Israel uma nação enorme, uma nação escolhida, mas permitindo o Senhor que eles passassem por esse processo. Mas para que isso? Para eles entender que a dependência deles sempre teriam que estar diante do Senhor. E lendo e meditando essa palavra, analisando essa palavra, refletindo nessa palavra, nós podemos ver que o profeta Isaías começa a falar de um tempo onde Israel passaria tão somente a ser tão somente libertado, porque aquela nação que Deus permitiu que Israel fosse tão somente ali guiada, admoestada por aquele rei, já não estava mais fazendo a vontade do Senhor. E quando ele começa a parar de fazer a vontade do Senhor, ele começa a se ensoberbecer, ele começa a se engrandecer, dizendo que ele não precisa mais de muitas coisas que ele tinha no princípio do seu reinado. Aí a palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, que Deus faz uma promessa através do profeta Isaías, que diz assim: e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A Bíblia nos fala que o povo estava vivendo debaixo de um regimento, de um reinado, que era a permissão do Senhor. E eu comecei a orar e perguntar ao Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? E Deus começou a falar no meu coração, dizendo: olha, é necessário que muitas das vezes nós passamos por algum processo na nossa vida que nós não entendamos. É necessário que muitas das vezes nós passamos por algo na nossa vida que nós não compreendemos. Que muitas das vezes nós olhamos para trás e venhamos ver que a nossa vida era de uma forma diferente, uma vida muitas das vezes jogada, uma vida muitas das vezes destruída, mas aí Deus vem com o seu Filho, nos dá um banho de misericórdia, nos lava no teu sangue, nos resgata e nos dá uma paz, nos traz uma esperança. Mas dentro deste contexto, dentro desta história, nós começamos também a passar por flagelos.
nós começamos a passar por momentos difíceis na nossa vida espiritual, que nos leva a ter um jugo às vezes, que nós conseguimos muitas das vezes servir ao Senhor, mas estamos carregando algo que nos sobrecarrega, carregando algo que sobre nós parece ser pesado, mas Deus, Ele disse para o povo, para a nação de Israel, que Ele nos chamou para ser livre, para que nós pudéssemos tão somente caminhar em liberdade. Mas infelizmente, irmãos, muitas das vezes nós nos desviamos do projeto do Senhor. E infelizmente, no desviar do projeto que Deus projetou para nossas vidas, nós assumimos uma responsabilidade de umas consequências no decorrer da nossa fé. Mas o profeta Isaías está dizendo que naquele momento Deus levantaria alguém, que naquele momento Deus escolheu alguém para tão somente despedaçar aquele jugo que a nação estava vivendo naquele presente momento. E nós estudando este versículo, nós vamos ver que o contexto da história é o seguinte: o povo estava vivendo realmente numa opressão, o povo estava vivendo realmente num jugo muito pesado, porque o rei não estava mais fazendo a vontade de Deus. Porque quando o rei daquela época pegou o povo para dominar, foi permissão do Senhor. E naquela época, a forma real que Deus trabalhava no povo de Israel era dessa maneira, porque se você começar a ler mais para frente, você vai ver que o povo de Israel passou a ser dominado por outro reino, que estava andando segundo o que Deus queria que ele fizesse, para o povo entender que precisava retornar a fazer a vontade do Pai naquele presente momento. E eu comecei a indagar o Senhor, mas o que tem a ver conosco hoje, nos dias atuais da nossa vida? E eu indagando ao Senhor, nos poucos minutos, nos poucos instantes, ali no dia a dia da correria, trabalhando na mente, pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse me dar o discernimento do que falar, daquilo que Ele queria falar através de mim nessa noite, nesse encerramento desta campanha. Aleluia! E eu comecei a entender que para a gente passar por esse processo que nós estamos passando, que você está passando, que eu estou passando, porque quando eu cheguei aqui, o Senhor me fez ver que existem pessoas que você pode até estar olhando, falando, vai tudo bem, mas não está bem, porque você está vivendo às vezes sobre o jugo de alguém, porque você está às vezes vivendo sobre o jugo de alguma lei, ou de alguma autoridade, ou de algum constituinte da sua família, dizendo, não, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai adquirir, porque alguém está colocando um jugo sobre você, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai fazer, que você não vai realizar a vontade de Deus na sua vida, na sua família. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus veio aqui para dizer para mim e para você, que o jugo vai ser despedaçado, que a unção do Espírito Santo e a unção de Deus na tua vida vai despedaçar este jugo que está sobrecarregando o teu íntimo. Porque às vezes, meu amorim, nós estamos dentro da igreja, mas existem pessoas que dentro da igreja nós olhamos a aparência, parece que vai tudo bem. Nós não conseguimos discernir, porque nós às vezes estamos preocupados com tantas coisas do nosso dia a dia, que é normal. Não estou dizendo que é anormal, é normal você se preocupar com a sua conta de água, com a sua conta de luz, com o seu trabalho, com a sua vida, com os seus filhos, é normal, nós estamos vivendo sobre uma terra. Mas existem momentos que Deus, sempre, em todos os momentos que Deus conhece, sabe o coração de cada um, Ele sabe, peraí, tem alguém
E alguma pessoa, o João, o José, a Maria, o Pedro, a fulana, a ciclana, está precisando que eu quebre esse jugo que está atrapalhando ele de servir a minha presença, de obedecer a minha voz, de sentir o renovo, a unção que vem de mim na sua vida. Aí Deus começa de repente Deus começa a falar assim: não, eu preciso entrar nessa batalha, eu preciso fazer algo por ele, porque ele está clamando por misericórdia, ele está clamando, porque às vezes alguém está olhando para ele e fala que vai tudo bem, mas não está tudo bem, porque o jugo está pesado, porque o seu fardo está pesado, porque a sua alma está cansada. Mas Deus nesta noite manda dizer para você: hoje Ele vai quebrar este jugo, hoje Ele vai aliviar o seu fardo, porque Ele é Deus. E como assim, presbítero? Jesus morreu na cruz. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade, irmão. Eu não estou pregando o evangelho que você não vai passar por necessidade. Eu estou pregando que você tem um Deus que pode fazer você superar essas dificuldades. Você está entendendo? O poder de Deus é tão grande. Seria muito fácil, irmão, eu servir ao Senhor e nada acontecer. Seria muito fácil. Alguém olharia para mim: não, também foi como falou para Jó, também, ó, é fácil, tem tudo. Não foi assim? Não, olha, tem tudo, tem riqueza, tem família bonita, tem filhos lindos, tem fazenda. Deixa eu tocar, para você ver se Ele não vai negar o teu nome. Você está entendendo? Jesus nos chamou, irmãos, para ter um jugo suave, um fardo leve. Jesus, quando carregou sobre as suas costas a cruz, Ele disse: olha, meu servo, você vai passar por um processo difícil, não é porque o mundo quer que você passe, é porque você vai carregar a cruz junto comigo. E quando você carregar a cruz junto com Cristo, vai chegar um momento, como está chegando a exatos princípios, momento que nós precisamos entender que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, porque Deus vai vir buscar a sua igreja. E quando nós passamos por esse processo, nós nos aproximamos do Senhor. É difícil alguém que às vezes está na bonância, é difícil alguém que às vezes está com o dinheiro na sua conta recheada, entender o que eu estou pregando nessa noite. Mas o crente que passa pelo processo da cruz, o crente que passa pelo processo às vezes do jugo, que ele carrega na sua vida constantemente, ele vai entender o que eu estou falando nessa noite, que Deus quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Mas muitas pessoas hoje, nos eventos atuais que nós estamos vivendo, ela não quer aceitar isso. Ela não quer aceitar isso. Não digo aceitar, viver em sofrimento, mas a vontade de Deus. E eu comecei a indagar o Senhor, pastor Amorim, nessa tarde: Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu não vou enganar ninguém, faz alguns dias que eu não prego. E não sou nenhum pregador não, eu gosto de falar de Jesus. Eu sou assim, irmão, sou simples, falo o que Deus manda e ponto. E eu dizia para minha esposa, eu falei assim: às vezes eu quero pegar a Bíblia, esboçar, escrever. A gente até faz às vezes, né, aquele esboço, aquele versículo, busca lá na Bíblia do estudo e vai e faz. Tudo isso é maravilha, é bênção. Mas o que eu quero dizer não é que eu não estudei, não é que eu não meditei. E Deus falou comigo: olha, seja você e deixa o resto comigo. E quando eu sentei aqui, irmãos, eu pude sentir a presença de Deus como nunca. Porque quando nós chegamos num lugar como esse, irmãos, nós ficamos trêmulos. Nós nos preocupamos porque a responsabilidade é muito séria. Está falando de uma coisa muito séria aqui, não é simplesmente vir aqui contar uma história, sentar e ir embora. Não, nós estamos falando de redenção, nós estamos falando de milagre, nós estamos falando naquilo que Jesus disse: olha, se creres no meu nome, ordenará que será curado, no meu nome fará milagres, no meu nome ressuscitará, no meu nome fará sinais e prodígios. Você está entendendo? Então dá um glória, adore o nome do Senhor, porque esse poder está nas suas mãos, nas minhas mãos.
O Deus que você serve, Ele tem autoridade na tua casa, na tua família, para quebrar este jugo que às vezes o diabo está jogando na tua casa, na tua família. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Ele está permitindo que isso aconteça para você entender que você precisa depender da grandeza dEle. É isso que Deus estava fazendo com a nação dEle. E alguns pregadores, alguns estudiosos tentam entender esse versículo com várias teses, vários relatos, mas a verdade é uma só, é simples. É a vontade de Deus agindo na vontade de Deus, na vida do povo dele, porque Deus faz como Ele quer. Alguém às vezes indaga, mas Deus então é mau, Deus permitiu que a nação escolhida passasse por esse processo. Deus é Deus, irmãos, e aí? Tem gente que não consegue entender isso. Ele faz com o seu povo o que Ele quer. Sabe que eu fico às vezes indignado, porque às vezes alguém pergunta e fala assim, não, mas Deus, então Deus é assim, irmãos, Deus é Deus e ponto final. Não adianta a gente querer explicar, que nós não vamos conseguir. A única forma de nós explicarmos como é Deus é pregando Ele, ensinando Ele, falando do amor dEle, transmitindo o amor dEle, porque o amor dEle quebra qualquer barreira, o amor dEle quebra qualquer conhecimento. O amor dele tira qualquer capacidade humana, faz o inteligente se tornar sem inteligência, faz o sábio se tornar às vezes sem entendimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes alguém olha para mim e fala assim, mas como assim, presbítero? Porque às vezes você chega para uma pessoa estudada de faculdade, começa a falar da morte de Cristo na cruz do Calvário, mas me explica aí, como pode um homem sendo Deus deixar sua pompeza de glória, deixar o seu reino, vir morrer na terra por alguém que está, quem sabe, na sociedade condenado à morte, por quem sabe a justiça olha para ele e fala, não, esse aí é cadeia ou morte. Aí Jesus olha do céu, está entendendo o que eu estou falando? O jugo de Jesus é assim, ele vem e transfere as coisas que alguém às vezes olha e fala assim, não, esse aí não tem valor. Não, eu vou pegar ele, vou mudar ele, vou contar a história totalmente diferente e vou fazer dele um vaso escolhido. Aí alguém que às vezes tem mestrado de faculdade de psicologia, às vezes alguém tenta muitas das vezes entender a mente humana, mas só tem uma forma de entender a mente humana. Como que é, presbítero? É servir a Jesus, porque às vezes eu não estou dizendo, irmãos, e não estou pregando contra a psicologia, não. Ao contrário, eu estou dizendo que Jesus, Ele é o maior psicólogo de todos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele está aqui nesta noite. Mas alguém não consegue entender a matemática de Cristo. E aí eu falei, mas Jesus, eu tenho que falar isso, você tem que falar o que eu mandar. E eu comecei a refletir, meus irmãos, no que Deus faz na minha vida, dentro deste versículo. Eu comecei a refletir, pastor Amorim, que para alguém parece ser simples o que Deus faz na vida de um ser humano. Às vezes alguém olha para nós e fala assim, não é fácil viver o que esse povo vive. Às vezes alguém olha para mim, para você e fala assim, não é fácil carregar uma Bíblia dentro no meio do braço, um terno e uma gravata, e ir para a igreja, é muito fácil. Como alguém pode olhar para esse versículo e falar assim, não, mas era fácil para o povo de Israel, era um povo próspero. Não pense você, porque o povo de Israel estava sempre vivendo sob o jugo de alguém, que eles não tinham as suas riquezas. A Bíblia fala que o povo de Deus, eles tinham as suas riquezas. E até hoje não tem ninguém mais que tenha condição do que o povo, a nação escolhida por Deus. Eles têm um dom, irmãos, da prosperidade. Está com eles. É projeto de Deus. Aí Jesus vem
Como o profeta Isaías estava profetizando lá na época da nação, quando passa da nação dos reinos, começa a nascer os profetas, aí começa a entrar então uma grande discussão, por que tudo isso estava acontecendo, aquilo que o profeta Isaías, aquilo que o profeta Jeremias, aquilo que os profetas já estavam profetizando, está acontecendo nos dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus, ele veio para quebrar este jugo, esta amarração que muitas das vezes nós vivíamos. Deus, ele deu essa graça para mim, para você, que não éramos os escolhidos, mas Deus nos fez filhos, e agora nós temos o direito, irmãos, de sermos declarados filhos do Senhor. E aí o que eu digo nessa noite, Jesus, ele tem poder para quebrar o jugo que às vezes o diabo colocou na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. Você está entendendo? Jesus te deu essa autoridade. Ele nos deu essa autoridade, pastor Rolim, para a gente quebrar essa maldição. No nome de Jesus, irmãos, nós temos autoridade. Como vamos conseguir isso? Intimidade. O povo perdeu a intimidade. E perder a intimidade com Deus é perder o sentido de noção das coisas. Porque o crente sem intimidade com Deus, ele não sabe para onde ele vai. Ele caminha ao léu, igual uma folha seca. Porque aonde o vento levar, ela vai. Mas quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, nós andamos segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo o agir dEle. E aí nós começamos a entender que nada que venha mudar, nada que venha ser mudado, nós vamos carregar para nós vamos carregar o que nós aprendemos, os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de ensinamentos humanos, eu estou falando daquilo que está dentro da Bíblia. E aí nós começamos a carregar sobre nós, não o jugo do homem, mas o jugo de Deus, porque é suave, é leve, o fardo de Deus é leve. Você está entendendo? Quando você serve ao Senhor com toda a sua sensibilidade, você tem prazer de vir num culto como esse, você tem prazer de chegar num culto e falar: hoje é dia de louvar o Senhor. Sabe por quê? Porque você está sensível à voz da unção de Deus. E qual é a voz da unção de Deus? É o Espírito Santo agindo na minha e na tua vida. Você está entendendo? Quando você perde a sensibilidade, você não ouve mais aquela voz dizendo: hoje é dia de adorar o nosso Deus, hoje é dia de adorar ao Senhor. Você perde a sensibilidade. E nós não podemos perder. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, eu perco tudo, mas a sensibilidade eu não quero perder nunca mais. Eu já perdi a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E existe alguém dizendo por aí: não tem como, perde. Perde. É fácil. Aí alguém está dizendo: não, mas a coisa tem mudado. Eu não estou falando de usos, costumes, de doutrina, não, irmãos, que vocês têm um pastor de vocês. Eu estou falando da palavra do Senhor. Eu estou falando de alguém esquecer da morte de Cristo na cruz do Calvário e pisar no sacrifício de Cristo. Eu estou falando de alguém que nasceu dentro do evangelho, como eu conheci, como o pastor conheceu, como o nosso irmão conheceu, os irmãos conheceram, e alguém fala: não, as coisas agora é diferente. Aí anda no jugo do pecado. E eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muitos não conseguem retornar. Muitos chegam ao ponto de não conseguir retornar. É o mais triste. Eu já perdi pessoas da minha família assim. Conhecedor da palavra, sabia da verdade, mas mudou a cabeça e morreu sem Deus. E esses dias, eu sei que não é edificante para ninguém, mas esse dia estava eu e minha esposa em casa.
mas eu senti de falar agora. Eu estava vendo uma série, um filme na Netflix lá, irmãos. Não sou de assistir muito, mas eu e minha esposa, vamos ver um filme de Deus aqui, né? Vamos ver. E aí, pastor Amorim, o rapaz, ele pregava o evangelho como nós pregamos, como nós vivemos. Mas de repente, do nada, ele leu a Bíblia. Viu um vídeo na televisão da história da África. E ele olhou para aquela situação, para um versículo da Bíblia, e falou que Deus falou com ele. Que a gente não precisava mais passar pelo processo que nós conhecemos, que é reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e que todo mundo ia para o céu. E isso é nos dias atuais agora, irmão, que aconteceu. Não foi lá na época do passado, não, é nos dias atuais. Deus usava esse camarada muito forte, na influência de lotar igrejas, que Jesus, ele vinha buscar um povo, e quem não se arrependesse, como nós aprendemos no princípio da nossa fé, iria para o inferno. Ele já não queria mais pregar isso. E o jugo que estava sobre ele não era mais o jugo de Deus. Começou a virar um herege dentro da igreja. Mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o diabo, ele não é tonto. Ele é sábio dentro da sabedoria maldosa dele. O que aconteceu quando a igreja começou a crescer? Vocês lêem a Bíblia, nós lemos a Bíblia. Eles matavam os crentes, jogavam no meio dos leões, pedrejavam, esquartejavam. Só que era o seguinte: matava um, nascia 10. Matava 5, nascia 20. Aí alguém assoprou na cabeça de um líder, falou: não, peraí, nós não vamos matar mais ninguém não, vamos entrar no meio. Vamos colocar a nossa mentalidade dentro daquilo que nós hoje conhecemos como, muitas das vezes, não tem nada a ver. As coisas mudaram, o mundo mudou, realmente, a evolução é muito grande, é muito rápida. Dentro do que nós vivemos no Brasil, ainda é muito devagar, perto dos países, né, de primeiro mundo aí fora. Mas o que eu quero te dizer nessa palavra é que Daniel, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos os profetas já entendiam que isso ia acontecer e já vinham profetizando: olha, acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado. Isaías já estava vendo aqui nesse presente momento que Deus levantaria alguém. Quem é esse alguém? Jesus de Nazaré. E Jesus veio e fez o seu ministério, pregou, curou, salvou, libertou os endemoniados. Aí Jesus vai, agora ele fala: não, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém que vai ser o Consolador. E qual que é o consolo? É a unção. E a unção é o que? O Espírito de Deus, é o óleo. E o óleo serve para quê? Para fortalecer. E nessa noite Deus está dizendo para mim, para você, independente de todo esse contexto da história que eu estou pregando nessa noite, você só precisa entender um negócio: a unção que este versículo está dizendo para mim, para você, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a unção que você precisa para vencer o jugo. Porque, pastor, existem pessoas que às vezes falam assim: não, mas como eu estou vivendo um jugo? Canseira, fadiga, depressão, que é o que está matando muitas pessoas, principalmente depois dessa pandemia. Está matando muita gente. Hoje não é o vírus que está matando mais. Hoje é a depressão pós a tal da doença Covid-19, aonde nós vemos como minha filha estuda, meu filho estuda em escola como o de vocês. A gente ouve os professores, diretores alertando nós: pai, tome cuidado, porque o tal do pós-Covid-19 está matando as crianças não querem ter mais convívio social, as crianças não querem mais sair de casa, as crianças não querem mais na igreja, as crianças não querem ir mais para a escola. Aí eu te falo, quem que está fazendo isso?
Porque criança que não vai na escola, ela não aprende a ler, não aprende a escrever e não tem entendimento. Criança que não quer vir mais na igreja, eu já ouvi a diretora da escola que a minha filha estuda, que os irmãos devem conhecer aqui em cima, aqui, ó, no Dom Lafayette aqui, ela falou: cresci na igreja, minha filha nasceu dentro da igreja, mas ela não quer participar mais das coisas da igreja, por causa de uma depressão, que está atacando muitos crentes, principalmente os crentes. O mundo, às vezes, é pouco, mas dentro da igreja, se você parar, minha mãe é assim, eu tenho na minha família, não é uma, é duas, é três, é muitas pessoas dentro da minha família, e às vezes eu conversando com a minha mãe, meus irmãos, ela fala assim: eu não consigo, eu não tenho força mais de ir para a igreja. E eu falo: mãe, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, eu não tenho mais força de ir na igreja, eu não sinto nada. E aí ela se fecha e ela fala: não, eu preciso ficar sozinha. Aí eu te falo: que jugo é esse? É o jugo que o diabo quer colocar dentro das nossas vidas. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele diz que tem pessoas que estão vivendo assim aqui dentro desse lugar. Parece que vai tudo bem, mas no teu íntimo da tua casa, da tua alma, está um vazio dentro do seu peito. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus, porque Deus está me usando aqui nesta noite. Mas o jugo hoje vai ser quebrado. Vai ser quebrado hoje. Porque alguém te olha, alguém olha para ele, para ela, pode ser que não esteja nem aqui hoje, mas que tem. Não é porque está faltando palavra, não é porque está faltando a presença de Deus, irmãos. Eu estou falando isso por experiência da minha família. Eu estava congregando no nosso ministério, num bairro perto de casa. A igreja é uma benção, pastor Amorim. Fogo puro, pastor, homem de Deus. E eu levava minha mãe na igreja, ela não sentia nada. Todo mundo sentindo, irmão, a igreja inteira. E ela não sentia nada. E eu chegava: mãe, e aí o culto? Eu não senti nada. E minha mãe é do manto. Minha mãe orou mais de anos por mim, pelo meu irmão, pelas minhas irmãs. Minha mãe é aquela mulher, irmãs, para as irmãs terem noção, que alguém chegou para ela e falou assim: ó, nós não vamos mais atrás do filho de você. O filho de vocês não tem mais jeito. Falaram assim para minha mãe. E minha mãe de igreja em igreja, pedindo oração, levando foto. Quantas madrugadas minha mãe chorando, pedindo: salva meus filhos, liberta eles das drogas, liberta eles do mundo do tráfico, liberta eles do mundo da perdição. E quantas vezes as pessoas não entendiam, olhavam para nós, a nossa família no geral, falavam assim: não fica perto do Joilson e do Iroilson, que eles são ovelha negra da família, não fica próximo deles. Mas ela não desistiu, ela estava em constante oração. Aí eu me lembro, pastor, que um dia alguém chegou para minha mãe na igreja que ela congregava e falou assim: olha, irmã Rosa, é o seguinte, hoje nós vamos desistir do Joilson e do Iroilson, nós não vamos mais atrás. Mas de repente levantou o remanescente, levantou alguém que olhou para ela e falou assim: não, pera aí, irmã Rosa, não vai ser assim não, hoje mesmo eu vou lá buscar o filho da senhora e eles vão estar no culto à noite. Irmãos, nós estávamos despedaçados, pastor Amorim, nós estávamos destruídos, sentados no meio do mato, pensando o que nós iríamos fazer da nossa vida, até tirar a nossa vida nós estávamos pensando. Aí de repente vem aquele jovem simples, sem saber falar, e falou: peraí, olha, Jesus me trouxe aqui para falar para vocês que hoje vai cair o jugo, esse jugo vai ser despedaçado, a promessa dele vai ser realizada na tua casa, na tua família. Aí de repente nós levantamos, abraçamos eles e começamos a chorar e dizemos: obrigado, Senhor, nós estávamos aqui pedindo para alguém vir aqui para falar do amor de Deus, mas não tinha ninguém. Você está entendendo? O que é você andar debaixo do jugo de Jesus? Irmão, não tinha ninguém de coragem. A igreja já ia desistir.
Pode ser que tenha alguém aqui que já passou pelo que eu passei, pelo que minha mãe passou. Pode ser que tenha uma mulher aqui que alguém olhou e falou assim: não, eu não vou orar mais pelo teu marido, não. Ele é cachaceiro. Ele anda na cachaça, ele anda na vida ao léu, eu não vou orar mais porque não tem mais jeito. Mas a Bíblia é bem clara, irmão. Jesus, ele não desistiu. Ele nunca desiste. Nós desistimos. Nós recuamos. Nós paramos de adorar, mas ele nunca deixa a sua posição. O povo de Deus desviava. Quando Moisés subiu para buscar a lei, quando pensar que não, o povo estava adorando bezerro. Moisés, quando pensar que não, Moisés, nós queremos carne, mas eles tinham maná. Quando pensar que não, nós precisamos de água. Todo momento o povo de Deus estava fugindo do projeto de Deus. Aí chega Jesus, tem aqueles que se colocam na posição: não, nós somos os doutores da lei, mas estão fazendo tudo aquilo que eles estão pregando para que nós não façamos. Estão pregando tudo aquilo, dizendo: não, nós ofertamos, nós dizimamos, mas por dentro. Aí Jesus chega duro, né, e fala assim: peraí, não, eu não vim para mudar a lei, mas olha, eu quero te dizer, vocês são raça de víbora, porque vocês estão pregando para o povo não fazer, mas estão fazendo. Vocês pregam para o povo não mentir, mas estão mentindo. Aí Jesus começa a contrariar aqueles que são os poderosos da lei. Por quê? Porque o jugo deles era pesado. Aí Jesus falou assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está entendendo? Era a nação de Deus, irmãos, que Deus estava falando. Era o povo escolhido, estava vivendo sobre um jugo pesado. Mas Jesus veio para mudar o contexto da história da nação, do povo de Deus na terra. Você está entendendo? Então glorifica, adore, porque hoje Jesus, ele vai mudar o contexto da tua história. O povo não consegue compreender isso. E um certo dia, eu também não entendia isso. E comecei a indagar o Senhor: mas como assim, Jesus? Viver no jugo. Eu sempre cresci e nasci num ministério muito grande em São José do Rio Preto, Assembleia de Deus. E aprendi muito, irmãos, a ser um obediente, a ser um obreiro, obediente ao meu líder, ao meu pastor, aos meus líderes da mocidade. Sempre cresci assim, eu carrego isso comigo, irmão Amorim, graças a Deus. Não é porque hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou um presbítero, que eu vou ser o melhor, que eu vou ser aquele que não, o pastor falou, mas eu não vou obedecer, eu sou um presbítero, eu sou um consagrado presbítero. Não, irmãos. O princípio de tudo na vida de um obreiro é a obediência. Se você obedecer o seu líder diante da direção de Deus, você não vai fugir do projeto que Deus tem na tua vida. Mas a maior dificuldade hoje é essa. Como na época do povo de Deus. O que aconteceu? Moisés, o camarada era lá do Egito. Agora vai querer guiar o nosso povo? Não. Aí entrou o quê? O desespero, os ciúmes no coração de alguém. Aquela nação, a família começa: não, peraí, não, nós não vamos aceitar. Vamos começar a borbulhar, vamos começar a fermentar aqui, porque a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus não é essa. Mas a vontade de Deus, para aqueles que estão na obediência, como Josué, como Caleb, eles falam: não, peraí, algo tem diferente desse homem, vamos seguir os passos dele. Aí quando a Bíblia começa a contar o crescimento de alguém que segue os passos de alguém que está na direção de Deus, nós olhamos para Josué e Caleb, nós olhamos para Eliseu que seguiu Elias, nós olhamos para homens que seguiram a vontade de Deus, como Paulo, que quando viu Jesus no caminho de Damasco, ele caiu no chão e disse: espera aí, olha, porque ele viu a glória de Deus, irmão. Você está entendendo? E andar na presença de Deus não é para todo mundo hoje. É triste eu dizer isso, mas infelizmente vai chegar um tempo que ninguém vai querer mais obedecer a ninguém. Não quer, irmão. Existem pessoas, irmãos, que elas não vão se prostrar diante do mundo. Eu sou uma dessas pessoas, irmão, que às vezes incomoda alguns líderes dentro do meio evangélico da minha época,
que olha para mim e fala: pô, você ainda continua nesse pensamento que o pastor Jonilton de Mello ensinou para você, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Irmão, quando Jesus me salvou, nenhum pastor foi lá me ensinar. Eu estava jogado, perdido, desesperado, pastor Morim. Ninguém olhou para mim. Alguém um dia olhou para mim e falou assim: peraí, esses dois aí precisam morrer ou cadeia? E não foi o pastor que foi lá no meio do mato, lá no Jardim Bela Vista, que os irmãos devem conhecer, aquele bairro hoje, que é o São Tomás, lá para cima, lá. Aí alguém pode olhar para mim e falar assim: mas como assim, jovem? Como assim? Eu era jovem, irmãos, tinha todo o desejo, não tive a oportunidade de estudar. Meu pai bebia, batia na minha mãe, espancava minha mãe, separada da minha mãe e do meu pai. Aí de repente vai eu e meu irmão, jovem, 13, 14 anos, passando o Natal, Ano Novo, sozinho dentro de casa. Aí de repente nós começamos a conhecer o mundo, começa a conhecer as coisas que o mundo oferece, o jugo do mundo. Aí de repente, a vida que nós vivíamos lá no Jardim Bela Vista, irmãos, eu não desejo nem para um cachorro, quando nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nenhum sentido, nenhuma razão. Deus olhou do alto e falou: peraí, eu vou pegar esses dois jovens aí, ó, que às vezes tem coragem, tem disposição, porque não tinha tempo ruim, irmão. Fosse para brigar, fosse para fazer, correr, pular, nós ia mesmo. Aí Jesus falou: peraí, eu vou pegar esses dois aí, ó. Esses dois aí para mim vai ser vaso escolhido, como Paulo. Paulo era perseguidor, irmão. Paulo era perseguidor, irmão, está entendendo? Paulo perseguia, arrastava o povo no cavalo, esmagando, judiando, consentia. Paulo era um perseguidor. Aí de repente Jesus fala: peraí, Saulo, vou te transformar, vou fazer de você um vaso escolhido. Está entendendo o que Deus está falando? Tem mãe aqui nessa noite que está falando assim: meu filho não vai mudar, meu casamento vai continuar da mesma maneira. Mas eu quero te dizer, irmão, irmã, Jesus está entrando na causa, Ele está entrando nessa situação. Deus está mudando o contexto de alguém, Paulo. Ai meu Deus do céu, Jesus está mudando o contexto da história de alguém aqui, irmãos. Eu já vou parar, mas eu tenho que falar nessa noite que Deus, Ele me trouxe aqui, não sei se foi para uma, duas, três pessoas, mas Jesus está mandando eu dizer para alguém que o contexto vai mudar a partir de hoje. Você que veio do começo ao fim nessa campanha dizendo: Jesus, no último dia desta campanha, eu quero ver o Senhor abrir porta, eu quero ver o Senhor quebrar jugo, eu quero ver o Senhor despedaçar os laços, eu quero ver o Senhor quebrar os agrilhões. Deus está dizendo nesta noite, através da minha pessoa: é hoje que eu vou quebrar o agrilhão que está atrapalhando a tua vida nesta noite. Porque eu só quero pedir, os irmãos têm um conjunto, né, para louvar, né? Vem um conjunto com a permissão dos irmãos. Eu quero que vocês cantem um hino aqui de adoração, irmãos. O que Deus tocar no coração de vocês. E eu quero que você, igreja, se coloque de pé. Eu já vou encerrar, irmão. Depois disso aqui eu vou entregar o microfone. Teve um tempo na minha vida, irmãos, que eu era o seguinte: me dava uma oportunidade e eu ficava acanhado de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, porque Deus mandava. E esses dias, até a gente estava essa semana conversando com uma amiga nossa, minha esposa sabe mais detalhadamente o testemunho. Ela sempre, quando eu conto, ela fala: você contou errado, contou ao contrário. Aí, irmãos, esses dias eu estava lá, na igreja que eu congregava, eu falei, na minha oração, isso na minha oração, já vou encerrar, na minha oração, eu pedi para o Senhor, falou: Senhor, eu já vi o Senhor curar, eu já vi o Senhor arrancar bala da cabeça de pessoas, eu já vi o Senhor levantar pessoas da cadeira de roda, eu já vi o Senhor curar pessoas de câncer, vomitar na minha frente, eu já vi o Senhor fazer muitas coisas, mas eu vi alguém sendo usado. E eu falei para Jesus, num dia, numa oração, num quarto agoniado, irmão, em prova, em luta, eu e minha esposa, dentro desse ministério, recém-chegado no ministério que nós hoje congregamos, saímos do ministério ferido, machucado. Pastor Amorim sabe da nossa história, que não preciso contar para ninguém. Irmãos, eu saí ferido e eu comecei a indagar ao Senhor, o que o Senhor quer comigo na terra. E eu disse: Senhor, mas eu quero que o Senhor faça algo novo na minha história. Eu falei para Jesus, bem sincero, irmão, dobrado o joelho, minha esposa na sala chorando,
Eu chorando no quarto, de angústia, de prova, luta, prova, luta, prova. E eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, eu levanto daqui a hora que o Senhor fazer algo novo na minha vida. E aí um dia, irmãos, eu estava num culto, numa campanha, pregando na congregação que a gente pegava pela misericórdia de Deus. E Deus me usou para pregar naquele dia uma palavra que eu parecia que eu estava no céu, irmão, mais do que tudo. Parecia que era o último dia que eu ia pregar. E eu comecei a sentir uma glória muito grande. Aí eu chamei as pessoas na frente, eu falei: irmãos, Deus quer fazer milagre aqui hoje. E eu chamei fulano, ciclano, fui chamando. A irmã veio, a menina estava grávida, fazia pouco tempo, ela tinha engravidado, perdeu, né, a criança, gêmeas. Fez todo o processo que tinha que ser feito, irmãos. Tinha declarado, arrasado. E eu chamei aquela irmã e eu coloquei a mão na cabeça dela, irmãos, e eu comecei a orar. E de repente eu comecei a orar, ela caiu no chão. E quando ela caiu no chão, as irmãs estavam desatentas, as obreiras, ela caiu no chão, bateu a cabeça, todo mundo desesperado. Aí vieram levantar, eu falei: não, deixa Deus trabalhar na vida dela. Irmãos, coisa de louco. Eu falei: eu devo estar louco da cabeça. A irmã bateu a cabeça no chão, irmãos, com tanta força. Mas Deus falou: manda ela ficar deitada que eu vou fazer um milagre. Irmãos, eu nunca tinha visto isso e eu fiquei na minha. Passou alguns dias, né, alguns meses, né? Ela foi no hospital HB para fazer a coletagem, é isso, né? Não, né? Já tinha feito. Ela foi fazer uns exames porque ela estava passando mal, porque ela estava grávida de novo. Ela tinha perdido, irmãos, eles tinham feito o processo de arrancar, né? É isso, não foi? Me ajuda aí, minha esposa. Foi mais ou menos isso aí, irmão. O negócio como foi não interessa. O interessante é o que Jesus fez. Irmãos, aí um dia ela ligou para minha esposa. Eu estava até no serviço com meu sogro para contar a vitória. Disse que foi no HB lá, chegou no HB, irmãos. O médico começou a revirar, fazer exame, e vai daqui, vai dali, porque ela estava passando muito mal, muito mal, muito mal. Aí de repente Jesus pegou e tocou no coração do médico. O médico conseguiu ver, né? Os médicos, eles viram do avesso, né, no HB lá. Eles têm bastante pessoas que estudam. Aí a médica chegou nela e falou assim: olha, Natália, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu estou simplificando, irmão, do meu jeito. Falou assim: ó, alguém ou alguma vez você fez alguma cirurgia no útero? Aí o médico, ela não conseguia falar, porque na hora ela lembrou, veio a menção na hora, irmãos, porque nós não sabia da história, porque ela não tinha contado. Passado todo aquele processo, ela chegou em casa. Disse que quando ela chegou em casa, ela contou só para o marido dela. Casadinho de novo, irmão, não fazia acho que um mês, né? De casado, 2, 3 meses, casado. Novo, chegou, falou para o marido: olha, eu caí lá no chão da igreja e eu vi o seguinte: quando eu estava caída no chão, enquanto o irmão estava falando para ninguém mexer comigo, eu via médicos. Médicos em volta de mim com bisturi, falando: não, pera aí, nós vamos acabar a cirurgia aqui. Ela olhava e ela via claramente. Ela levantou e falou assim: João, Jesus fez algo por mim, Jesus fez algo pela minha vida. E de repente, irmãos, quando ela chegou no HB, os médicos viram o que Jesus fez. Aí eu comecei a entender. E na primeira pessoa que ela pensou: vou ligar para a irmã Catiúcia, que é a esposa do presbítero Heroísmo. Por quê, irmãos? Nós estávamos passando uma fase difícil. E eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, realmente o Senhor tem algo comigo nesse ministério? Eu pensei em parar, irmãos. Não de ir na igreja, eu pensei de parar de pregar. Eu pensei de parar de orar por alguém. Quando alguém orava para mim e falava assim: ó, ora por mim. Eu fui pastor de igreja, irmão, 9 meses. E eu nunca neguei uma oração para ninguém, mas chegou dia na minha vida recente agora, irmão, que alguém falava: minha esposa, você vai orar? Eu não vou orar. E esses dias Deus falou comigo, falou: você precisa despertar. Fui no culto na sede, falei para minha esposa, até na sede, para os irmãos terem noção do que Deus faz. Eu ia na igreja e não estava sentindo nada, irmão. Como você às vezes está aqui hoje, não está sentindo nada. Falei para minha esposa: você é doido? Eu falo a verdade, eu sou sincero, irmão. Eu sou do manto, eu gosto de poder, irmãos. Eu gosto de igreja que o fogo cai mesmo. Pastor Morim sabe como é que eu sou. Hoje eu estou tranquilo, estou enferrujado, irmão. Mas eu sou aquele crente de fazer barulho, de correr, de gritar, que alguém fala assim: esse camarada tem 20 anos, eu tenho 42 anos, irmão. E às vezes o que eu fazia na igreja e faço, a pessoa fala: como é que você consegue? É diante de Deus, irmão. Problema na coluna, não esquece tudo. Eu dou lugar para uma vez aqui. Puxa o louvor, irmão. É esposo? É filho?
importa quem você é, não importa Dentro do tempo o de que Deus, você irmão. vê. Eu sei que nós temos que ter ordem, essência, mas Deus está trabalhando aqui. Eu estou na direção de Deus. Eu não sou menino. E se eu sair daqui sem fazer o que Deus mandou, irmão, eu vou ser covarde. Eu estou sentindo a presença de Deus. Cadê o óleo, irmão? Com a permissão do pastor, dos irmãos aí que está na frente do trabalho, eu quero o óleo. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Vai adorando ao com Senhor. você. Não precisa ficar assustado não, porque Deus Ele quer operar aqui nessa noite. Estou na liberdade de Deus aqui. Em nome de Jesus, Pai. Jesus, eu quero ordenar agora, Pai. Em nome de Jesus. A tua filha está na tua presença. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer na vida dela. Começa agora, Pai. Começa agora, Jesus. Começa agora, Jesus. Se há alguma enfermidade, algo, eu não sei o que é, Senhor. O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor tem algo na vida dela aqui hoje. E eu quero determinar agora pelo poder do sangue. Pelo poder do sangue agora, Jesus. Que o Senhor venha entrar na situação dela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai curando. Se for enfermidade, vai sair. Se for algum mal, Senhor, que está atrapalhando a vida deles, a família, eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai curando. Vai trabalhando. Pai, o Senhor sabe como ninguém trabalhar na vida dos teus filhos. Pai, trabalha. Trabalha, Senhor. Trabalha. Trabalha, Senhor. O Senhor tem total liberdade, ó Pai, para operar. Para operar, Jesus, sobre esta família. Para operar sobre esta família agora, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem toda a liberdade para trabalhar na mente, no coração, na alma. O Senhor tem liberdade agora, Senhor, para entrar na situação da família deles agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai. O Senhor tem um projeto. O Senhor tem um projeto agora. Em nome de Jesus. De Jesus. Pode louvar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga Aleluia. o seu passado e não desiste Jesus. de você. Meu Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele compreende, meu Um irmão. amor tão grande assim. Ele não desiste Ele compreende. de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Um amor tão grande assim. Ele não desiste. Irmãos, Jesus, Ele tem toda a autoridade. E Jesus, irmãs, Ele sabe, Ele te conhece. Ele conhece o coração de vocês. Eu não conheço vocês. Ninguém falou da vida de vocês. Mas Deus conhece. E por isso que eu chamei vocês aqui na frente. Enquanto eu estava passando aqui perto de vocês, eu sentia uma opressão de inveja. Eu não sei qual é o particular de vocês. Eu não sei se vocês têm contenda, têm briga. Eu não sei. Eu não sei como é o viver.
Porque às vezes nós estamos na frente de um trabalho, irmãos, e eu aprendi muito isso, porque a gente não sabe o que acontece no particular de cada casa. Deus sabe. E Deus sabe também dos particulares da nossa vida diária, porque às vezes nós convivemos com pessoas que às vezes nos olham com um olhar, irmãos, que às vezes olha para mim e eu falo assim para muitas pessoas, irmão, eu falo assim, ó, eu não tenho nada. Eu não tenho nada materialmente falando, de grandeza, como muitas pessoas, graças a Deus, têm, que eu louvo a Deus quando eu vejo alguém tendo. Mas às vezes, irmãos, o que eu tenho na minha simplicidade, na minha humildade, eles não conseguem ter. Eu não sei o que está acontecendo, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então o que acontece? Às vezes na minha simplicidade, desenvolve em alguém uma inveja, na minha humildade, no meu amor que eu tenho para com minha esposa, para com meus filhos, para com a minha família e para com a minha igreja. A minha obediência a Deus desenvolve em alguém um ciúmes muito grande, como aconteceu na vida de muitos da Bíblia Sagrada, que homens como Josué, alguém olhou para aquele jovem e falou assim, mas por que Josué? Por que Caleb? Por que Davi? O mais pequenininho, que estava lá, excluído de todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, às vezes, o que está acontecendo, não é porque você... muitas das vezes fala assim, nossa, eu não tenho nada, aparentemente de luxo, de grandeza, mas a simplicidade, o amor que nós temos para transmitir para as pessoas, gera algum conflito para alguém. Por quê? Porque às vezes alguém olha para mim, para minha esposa e fala assim, nossa, o irmão Heroilson, a irmã Catiúcia, todo mundo, nós temos uma vida aberta, irmãos, dentro da igreja. Nós criamos amizade, vínculos com muitas pessoas, e as pessoas sabem como eu trato minha esposa, como ela me trata, quando nós ficamos bravos um com o outro, todo mundo sabe, não tem que esconder nada de ninguém. Mas, irmão, faz 15 para 16 anos, 17 anos, vamos se dizer assim, que parece ser até mais que a gente vive, que às vezes a gente tem coisa que alguém olha para nós e fala assim, nossa, mas que tem nesses casal? É porque, irmãos, aquilo que Deus deu para mim, para ela, Deus pode dar para outra pessoa, pode dar, mas não é da maneira que às vezes eu quero. Aquilo que Deus deu para vocês é de vocês, aquilo que está na mão de vocês é de vocês. Então quando eu passava aqui, irmão, eu senti uma opressão, mas foi quebrada hoje aqui, irmão. Mas o que Deus quer de vocês é que vocês entendam que precisa andar na vontade de Deus. Faça uma reflexão, porque eu não vou trazer só bênção, porque Deus falou assim, não é só bênção, não, eu requeiro, eu quero. Porque, irmãos, mas eu vim aqui todo culto, eu sirvo a Deus, eu não sei se os irmãos é firme, se não é, se vem, se não vem, eu não sei. O que Deus está mandando falar, eu estou falando nessa noite, que vocês precisam se posicionar, porque o que Deus tem na vida de vocês, às vezes não tem na vida minha e da minha esposa, é na vida de vocês. Amém? Então, nessa noite, vai com a bênção de Deus, mas se posicione, viu, no projeto de Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. E hoje, irmã, foi desfeito esse laço assim, ó. Você crê? Não é assim, irmão? Está acontecendo um reboliço? Está acontecendo nada? Isso ninguém falou para mim, é Deus. O reboliço está grande. Está grande o reboliço. Mas Deus, ele tem prazer em consertar o reboliço. Ele tem prazer em falar, não, eu quero entrar no meio do reboliço. Porque às vezes, irmão, alguém olha para mim, para você e fala assim, eu não vou nem chegar perto. É Deus tratando, conversa, irmão. Às vezes é Deus permitindo acontecer para você ser moldada, sim. Mas não é porque você está passando por esse processo, nem tudo o que você está passando, não, eu não vou nem chegar perto porque Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando, entendeu? Então, irmã, descansa. Quando a irmã chegou aqui, Deus já falou comigo desde o primeiro culto, do primeiro início aqui, ó. A irmã sentou aqui, Deus falou, não, fala com ela. Amém? Receba a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, né, que para mim foi um prazer vir pastor Amorim, missionário, os irmãos que nos acolheu. Foi um prazer conhecer a congregação aqui. A gente passou uma vez aqui, até mesmo falou assim, nossa, nós passamos aqui, mas nós anda muito, irmãos. Então, aí eu falei assim, nossa, eu acho que é em tal lugar. Me perdi depois, e virou, né, bolice, que a gente vê tanto, anda tanto, nós é igual correr, irmão, nós andamos para tudo quanto é lado. Aí eu falei, eu já passei em frente, mas eu não lembro onde é, certinho. Irmão mandou a localização, clica aí. Então, peço perdão para os irmãos pelo atraso, mais uma vez, agradeço mesmo a recepção dos irmãos. Fique firmes, não fuja do projeto, seja com o pastor de vocês, seja com o líder de vocês, seja obediente, irmão, que a melhor coisa da vida do cristão é ser obediente. Não tem coisa melhor, irmão. Dói um pouquinho, às vezes obedecer dói, irmão, dói. Mas é gostoso, porque quando você anda, você nunca vai ouvir alguém falar assim, ali vai o crente que não obedece o pastor. Não, aonde você vai passar, a pessoa fala, não, aquele camarada não está lá mais, mas é o cabeça do pastor, ou está lá e é um obediente ao pastor. Ele não vai ter mau testemunho. Entendeu? Então, serve para alguém aqui, se está pensando em sair, não sai não, fica na direção de Deus, obedece o pastor. Amém? Glória a Deus, amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos, orei por nós, pela nossa família.